Glórias a Deus, né? Pai do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, aos nossos amigos, tá? No Facebook e no YouTube, tá? Nós estamos aqui fazendo este vídeo. Ontem à noite, era à tarde, nós fizemos uma live, mas não ficou muito boa, tá, irmãos? Então nós estamos aqui fazendo outra, né? Nossa intenção aqui é de edificar vidas, né? E eu sei que para que vidas venham a ser edificadas, né? O vídeo tem que ficar um vídeo bom, as palavras tem que sair umas palavras, né? Onde dê, né? Para que os irmãos venham compreender de uma maneira, né? Melhor, porque quanto melhor, né? O ouvinte ele entender, mais edificação há, né, irmãos? Então nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, a lição atual, que já está acabando, tá, irmãos? Uma lição que foi repetida, né? Eu acho que em 2014 nós estudamos sobre ela. E a lição 2 hoje, ela tem um assunto, é o propósito dos dons espirituais, tá? Então nós vamos estar meditando sobre o propósito dos dons espirituais. Lembrando que na lição anterior, aonde houve uma classificação dos dons de Deus e falamos acerca dos dons ministeriais. O dom ministerial, né, é aquela pessoa que é chamada para exercer o santo ministério, ele recebe um dom de Deus para poder exercer a tal função pela qual foi chamado, como por exemplo, né, a pessoa que é chamado para ser apóstolo, ele recebe um dom do que de fundar a igreja, né, de ganhar vida para Jesus, de iniciar um trabalho. Este é o chamado apostólico, irmãos, fundador de igrejas, né, como também como missionário, né, irmãos? Mas outra hora nós estaremos explicando sobre isso, mas aquela pessoa que é chamada para pastorear recebe um dom de Deus do que de cuidar de vidas, de apacentar, né, de orientar vidas, de cuidar de vidas na área espiritual, né, irmãos? Uma pessoa que recebe, que é chamado para o evangelista, recebe um dom de anunciar boas novas, tá, irmãos? E eu conheço várias pessoas que se desenvolvem muito bem o trabalho de evangelismo. Por quê? Porque recebeu o dom para exercer o ministério evangelístico, né, irmãos? Como também, né, pessoas que ensinam a palavra de Deus, os ensinadores, os mestres, tá? Os doutores, tá, irmãos? Então, nós classificamos os dons de Deus, né, tanto para o ministério, conforme eu acabei de falar, e como também os dons de Deus que é dado para aquele que irá prestar serviço a Deus, que está em Romanos capítulo 12. Ou seja, uma pessoa crente, servo do Senhor, ele está sempre, né, está sempre, né, fazendo algo, né, trabalhando para o Senhor, está sempre disponível, né, a estar servindo a Deus através da sua maneira de viver, através da sua ajuda ao próximo, irmãos, né? Então, Romanos 12, nós vemos que o Senhor Deus, ele dá dons, né, para que os teus servos venham trabalhar, né? O trabalho para Deus aqui é o que é benefício ao próximo, é trazer salvação ao próximo, é trazer alívio de sofrimento ao próximo, como, por exemplo, neste dom, né, para serviço, nós vemos pessoas recebendo dom de socorro, né, dom de socorrer as vidas, né, irmãos, as pessoas, né, como também nós vemos dom de misericórdia, né, aquela pessoa que se compadece pelo seu próximo, como nós vemos também, irmãos, né, o dom de ensino, como nós vemos também, irmãos, né, outros dons que levam a pessoa a trabalhar para o Senhor, são dons de serviço, né, irmãos, para o serviço, né, e nós vemos também,
né, na lição passada, acerca do propósito, acerca dos dons espirituais, ou seja, os dons espirituais, eles estão disponíveis, irmãos, né, para a igreja, né, irmãos, que está em 1 Coríntios capítulo 12. E a nossa meditação hoje será acerca dos propósitos dos dons espirituais, ou seja, esses dons que estão disponíveis a quem quer que seja, ou se a pessoa tem uma função eclesiástica ou não, se ela buscar a Deus, ela consegue receber um dom precioso do Espírito Santo, né? Um dom espiritual. Mas entenda que, né, essa lição que nós vamos estar aqui meditando é uma lição de muita importância, porque esclarece para nós, né, o propósito dos dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais que Deus concede à sua igreja não é para ser usado da maneira que nós pensamos. Não é para ser do nosso jeito, não, mas há propósito específico da parte de Deus, tá, irmãos? Nós temos aqui como texto áureo, né? Assim também vós que desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. A verdade prática, os dons são recurso concedido por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Nós temos aqui como leitura bíblica em classe, né, o endereço que nós vamos dar aqui é 1 capítulo 12, verso 8 até o verso 11. 1 capítulo 13, do verso 1 e 2, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. Então, irmãos, entendam uma coisa aqui, né? Que nós temos que ter conhecimento, irmãos, acerca dos dons espirituais, né, irmãos? Para quê? Para que os dons de Deus em nossa vida venha fazer com que a nossa vida diante de Deus venha estar sempre de pé, irmãos. Sempre fortalecida, irmãos. Sempre unido com Deus. E também o nosso próximo venha a ser edificado através dos dons espirituais, tá, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, essa lição nós estaremos estudando sobre isto, né? Nós temos aqui, primeiro, os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia, a igreja em Corinto, localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade econômica, porém marcada pelo culto idólatra. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância de manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Irmãos, então nós iremos aqui estar meditando os dons espirituais na igreja de Coríntios, irmãos, né? Na realidade vai esclarecer muito, né, irmãos, acerca dos dons, né, usando aqui o acontecimento aqui, né, como é que estava vivendo esta igreja. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele era um missionário, ele era fundador de igreja. E um dos lugares que Paulo foi anunciar o evangelho foi nessa cidade, a cidade de Coríntios, né, irmãos? A cidade de Coríntios, conforme a lição aqui, e é bom,
nós entendemos aqui porque dá para extrair para nós, irmãos, né? Algo muito importante, né, para um alerta. A igreja de Corintos, a cidade de Corintos, ela era uma cidade comercial. Era uma cidade onde, né, havia uma facilidade para poder ganhar dinheiro, irmãos, porque ali era transportado as coisas e ao mesmo tempo que chegavam coisas ali naquela cidade, também saía coisas ali daquela cidade. Ou seja, havia um transporte, havia a chegada de coisas ali. E havia uma população ali, irmãos, que de várias raças ali, de várias etnias ali, né, irmãos? Havia pessoas de todos os lugares. Na realidade, todos queriam morar, né, em Coríntios, irmãos, porque era uma cidade boa, irmãos, para o lado financeiramente, porque ali o dinheiro ali era movimentado ali de uma facilidade muito grande. E Paulo abriu uma igreja ali, Paulo ganhou ali vidas para o Senhor Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, o povo ali era um povo, irmãos, que estava acostumado com a luxúria, estavam acostumados com a vida boa, estavam acostumados no fato de viver bem, ou seja, né, a primeira coisa, o primeiro lugar para eles era o que? Era ter uma vida boa, né? E além disto, eles eram também gananciosos. Ou seja, quem é uma pessoa gananciosa? É uma pessoa que não está satisfeito com aquilo que já conseguiu, mas está sempre querendo mais, está sempre querendo se enriquecer muito mais. É uma pessoa que é ganancioso. Ele quer de qualquer jeito conseguir, ele quer de qualquer jeito alcançar. E uma pessoa que pensa assim, ou uma pessoa que age assim, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Ela está disposto a puxar o tapete de alguém para poder tomar o lugar. Ela está disposto a humilhar alguém. Ela está disposto a prejudicar alguém. Ela está disposto a tomar algo de alguém, irmãos, por causa do que? Da ganância. Então, o povo de Corintos, eles agiam desta maneira, e entenda isto é importante, irmãos. Aí nós vemos que a lição diz que o apóstolo aqui, ele foi visitar a cidade de Corintos, a igreja que estava localizada ali. E ele pôde perceber, irmãos, que a igreja, os irmãos de Corintos ali, naquele lugar onde ele havia fundado, né, uma igreja, era o lugar onde os dons do Espírito Santo se fazia presente ali, ao ponto do próprio apóstolo Paulo, ele, ele entender que a igreja estava enriquecida pelos dons, porque não faltava dom nenhum ali, irmãos. Nós vamos ver isso daí. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 7, onde diz aqui a lição. Então, entenda uma coisa. O lugar era um lugar difícil, por causa da mania do povo, né? Na realidade, era um lugar onde a idolatria predominava ali. Havia adoração a dois deuses pagãos ali. Um deles era a deusa do amor, a Amofrodita, não me recordo muito bem, mas era a deusa do amor. Então, o costume do povo era assim. E agora estava ali uma igreja, e agora estava ali um povo que estava servindo a Deus. E esse povo foi enriquecido com, né, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo através dos seus dons, dos preciosos dons, né, irmãos? Né? Louvado seja
o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vamos ali agora. Uma igreja de muitos dons, mais carnal. Os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-las e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus. Naquela cidade toda havia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo chama de carnal e imatura. Com esse relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade espiritual e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada espiritual, e sim carnal. Olha, irmãos, aí o apóstolo Paulo chegou ali naquela cidade, chegou ali naquela igreja, né, irmãos, e percebeu que a igreja, ela havia recebido os dons, que não faltava dom nenhum ali. Mas, no entanto, Paulo, ele viu que os irmãos não eram espiritual. Os irmãos, eles viviam de uma forma, vivia na carne, irmãos. Não havia recebido um dom espiritual, mas, no entanto, estavam vivendo na carne, né, irmãos? E foi considerado pelo apóstolo Paulo, né, como crente carnal. Você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele mandou essa carta, ele escreveu assim, né, quando eu fui ter convosco, eu não pude ir como espiritual, porque vós não sois espirituais, mas sim carnais, mas sim como meninos, né, irmãos? Como, né, pessoas imaturas. Agora, entenda uma coisa aqui. Olha só. O que aconteceu ali foi que eu acredito que acontece também no tempo de hoje, tá? É muito importante isto, que na realidade os dons do Espírito Santo, eles vêm sobre a vida do crente para quê? Para poder fortalecer o crente, para poder deixar o servo e a serva de Deus de pé diante do Senhor, para poder fazer com que, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela venha andar em amor, ela venha andar em união, ao ponto de um ajudar ao outro. Mas a influência do costume dessa cidade aqui, irmãos, ela adentrou dentro da igreja, irmãos, por intermédio dos irmãos. E isso é um perigo. Isso é um perigo, irmãos. Mas quando que isso acontece, pastor? Quando as portas da igreja estão abertas para os costumes mundanos. Quando as portas da igreja estão fechadas para o ensinamento da palavra de Deus. Porque pode acontecer isto. Você vai ver que às vezes chega, eu falo isso com experiência, né, com experiência, com causa, com coisas que já aconteceu. Você vai ver que às vezes uma pessoa vem do mundo e entra na igreja. Só que a pessoa que vem, aceita o Senhor Jesus e vem para a igreja, ela tem que se adaptar com o costume do ser crente, do ser servo de Deus, de aprender a palavra de Deus, de priorizar as coisas de Deus segundo a palavra. Mas nós vivemos tempo hoje que vira e mexe acontece isso, que de vez a pessoa se adaptar com o costume da igreja, não, ela quer trazer, né, o mundo junto com ela, ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela,
do jeito do pensamento que tem, né? As coisas venham a ser resolvidas segundo o pensamento da pessoa que está chegando agora. Ou seja, a pessoa não é nem liberta, mas ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela, né? Ela, e se o pastor, o dirigente, ele não consertar as coisas segundo a palavra, né? Essa pessoa vai minando um, vai minando o outro, né, irmãos? Então a igreja vai ficando contaminada, irmãos. Então eu acredito aqui que a influência do costume da população de Corintos estava dentro da igreja agora, ao ponto de os irmãos ali da igreja de Corintos estar vivendo em desunião, estar vivendo em intriga. Havia ali grupinhos entre eles, irmãos, grupinhos, né? E havia ali pecados de fornicação. Havia ali, irmãos, no meio deles divisões, havia invejas, né? No meio deles, irmãos, coisas que acontece na vida de quem não serve a Deus, agora estava acontecendo na vida daquela igreja ali, irmãos, imatura. Então nós temos que tomar muito cuidado em implantar a palavra de Deus na igreja, irmãos, né? Porque os dons do Espírito Santo, eles são dados à igreja para a edificação da igreja, não é para destruir a igreja, não. Não é para fazer com que a pessoa venha se sentir o tal, com que a pessoa venha, né, deixar de andar unido com o irmão, não. Os dons do Espírito Santo veio sobre a igreja, né? Deus dá à igreja no propósito, irmãos, da igreja ser fortalecida em Deus, né?